Boa tarde a todos. Vamos então dar início. Entretanto, possivelmente hão de juntar-se mais participantes. Todos muito bem-vindos. Obrigada aqui pela vossa disponibilidade e pelo vosso interesse nesta apresentação. O meu nome é Margarida Nunes, sou, como disse há pouco, responsável regional da equipa de recrutamento e seleção em trabalho temporário da ADECO Portugal, aqui da zona de Lisboa. E, portanto, eu vou partilhar uma apresentação convosco. E vamos falar aqui sobre técnicas de procura de emprego e de que forma é que nos podemos introduzir no mercado de trabalho. Ok. Acredito que já todos estejam a ver o meu ecrã. Eu vou estar aqui convosco nestes próximos minutos. Os primeiros 30 minutos eu vou-vos apresentar aquilo que são os nossos inputs para uma entrada no mercado de trabalho, construção da marca pessoal, do currículo e alguns aspectos que consideramos importantes nesta fase de procura de emprego. Nos últimos 15 minutos vamos ter espaço para colocar algumas perguntas e terei todo o gosto em responder às vossas questões. Depois poderão colocá-las no campo das questions and answers, que está na parte inferior do vosso ecrã. Nos últimos 15 minutos desta apresentação falaremos sobre as vossas questões. Então, só fazendo aqui uma breve apresentação acerca da ADECO, aqui as nossas áreas de negócio. Portanto, a ADECO insere-se no mercado de soluções de recursos humanos que apresentamos aos nossos clientes. Temos soluções que vão desde a área do trabalho temporário, às áreas dos on-sites, recrutamento e seleção, outsourcing, training e contact center. Portanto, todos estes serviços pressupõem dar um serviço de excelência ao nosso cliente, que nos procura efetivamente para preenchermos qualquer tipo de necessidade ao nível dos recursos humanos. Assentamos a nossa atuação nestes 5 valores que para nós são preponderantes, portanto, todas as nossas equipas, independentemente da equipa a que pertencem, acabam por ter um foco muito grande naquilo que é a qualidade de serviço que prestamos ao nosso cliente. Focamos na parte do empreendedorismo, espírito de equipa, sem dúvida que é um dos nossos pontos muito fortes, só desta forma é que acreditamos fazer a diferença no mercado. Somos apaixonados pelo aquilo que fazemos e temos também uma responsabilidade muito grande ao nível desta parte da sustentabilidade e, portanto, estes são os 5 valores que regem a nossa atuação no mercado de trabalho. 12 razões para trabalhar connosco à ADECO. Somos uma multinacional, estamos presentes em 60 países. Em Portugal especificamente temos mais de 30 anos de experiência, portanto temos uma solidez considerável no mercado português. Apresentamos soluções integradas de recursos humanos, temos 19 delegações espalhadas por todo o país, portanto conseguimos dar resposta às necessidades locais e não somente na capital ou nos grandes centros. Fomos reconhecidos como líderes na responsabilidade de ESG pela Merco, portanto acabamos por ter este reconhecimento desde 2022. Temos mais de 24 mil trabalhadores colocados em 1.500 clientes atualmente. Temos um cumprimento legal reconhecido no mercado, é uma, sem dúvida, das nossas bandeiras, somos uma empresa compliance, somos cotada na Bolsa de Zurique e presente na Fortune 500, solidez financeira, empresa socialmente responsável, já falaremos sobre isto, e temos uma base de dados de 500 mil de candidatos a nível nacional. Fomos também a primeira empresa certificada pela ISO 9001 em Portugal, portanto a parte da qualidade é sem dúvida um dos nossos pontos de destaque. Ao nível da responsabilidade social, e porque também é uma das pastas que damos um foco muito grande naquilo que é a nossa área de atuação, portanto temos estes projetos que nos permitem alargar, além do recrutamento e seleção e todos os serviços que prestamos aos nossos clientes, contribuir para um mercado mais responsável socialmente, portanto ajudamos atletas olímpicos portugueses a ingressar no mercado de trabalho após a carreira, a ACP Portugal. Temos a iniciativa do Win4Youth a nível mundial, portanto a ADECO Mundial tem esta iniciativa desportiva onde os nossos colaboradores e clientes contabilizam os quilómetros dentro de uma aplicação específica que posteriormente converte estes quilómetros em donativos a serem entregues a instituições de solidariedade social. Temos a ADECO Integra, atualmente o nosso Diversity and Inclusion Program, portanto acaba por linkar
tudo o que é o recrutamento e seleção de candidatos com algum tipo de deficiência ou de incapacidade ou que porventura estão excluídos do mercado de trabalho, nós pressupomos a sua respectiva inclusão, e depois o Way of Work, que acaba por ser a nossa procura ativa de emprego, portanto a nossa ajuda nesta procura ativa de emprego junto dos nossos candidatos. Falando especificamente naquilo que são técnicas de procura de emprego, e é aqui que nós pretendemos ajudar naquilo que é a construção da vossa marca pessoal, para quem está a iniciar no mercado de trabalho, ou seja, que nunca teve uma experiência profissional anterior, acredito que poderá ser muito útil. Para quem já está no mercado de trabalho, nunca é demais, até porque vos vamos dar seguramente alguns inputs que vos poderão ajudar na otimização de todo este processo de contínua procura de emprego. Portanto, antes de procurarmos qualquer emprego ou qualquer caminho profissional, é efetivamente importante prepararmos para esse efeito. E esta procura de emprego exige um planeamento, esforço e análise. Portanto, temos em primeiro lugar de planear a procura, portanto, conhecermos o mercado de trabalho, percebermos quem é que nós somos e o que é que nós ambicionamos profissionalmente e determinarmos este objetivo profissional. Sem dúvida que nós só vamos conseguir orientar a nossa procura se soubermos aquilo que queremos atingir. E depois implementarmos essa própria procura, partilhar o objetivo com a nossa rede de contactos, contactar potenciais empregadores que nos podemos conhecer através das redes sociais, através do nosso networking, inscrever-nos em empresas especialistas em recursos humanos, como é o caso da ADECO, e pesquisar ofertas em sites de emprego e redes sociais e profissionais. Ok? Temos de ter também consciência, antes de iniciarmos esta procura de emprego, que o mercado é cada vez mais exigente, ou seja, estes pressupostos que vos apresento aqui da competitividade, da globalização, o dinamismo do mercado, a flexibilidade, o desenvolvimento das novas tecnologias e cada vez mais a valorização das competências dos candidatos fazem diferença. Portanto, nós temos que ter consciência que estamos em constante competição com outros candidatos, temos de conhecer-nos muito bem para percebermos onde é que nos podemos diferenciar, mas estarmos totalmente conscientes de que vamos encontrar um mercado dinâmico, global, e que procura muito esta criatividade e a parte das novas tecnologias, esta vontade com todo o mercado da IT que atualmente está em forte crescimento. Quem é que eu sou e como é que eu defino este eu que falámos há pouco? Então, em primeiro lugar, existem aqui algumas questões que nós nos devemos fazer a nós próprios e que, embora achamos que podem ser básicas, por vezes, quando pensamos sobre elas, chegamos à conclusão que não nos conhecemos assim tão bem. Portanto, em primeiro lugar, perguntar o que é que eu sei fazer, que funções é que eu posso desempenhar, quais é que são os meus pontos fortes. Este tipo de questões ajudam-nos a despistar quais as empresas ou quais os setores onde eu poderei ser mais bem-sucedido no futuro. Conhecimentos que detenho, quais é que são as minhas prioridades, o que é que me agrada fazer, e sem dúvida que a parte do agrado é igualmente importante face às competências. É importante que eu reconheça que o meu trabalho há de ser um espaço onde eu vou passar grande parte do meu dia e, portanto, tenho que ser feliz a fazer a função que desempenho e, portanto, o que mais me agrada fazer é também uma questão pertinente nesta fase. E que tipos de emprego me interessam. Este tipo de questões ajudam-nos muito naquilo que é a orientação da nossa procura de emprego. De que forma é que nós criamos a marca, de que forma é que nós criamos o nosso próprio perfil? Nós não devemos construir uma imagem artificial daquilo que eu gostaria de ser ou daquilo que eu ambicionaria fazer desde criança e que acabei por não enverdar esse caminho. Eu preciso compreender o que é o único em mim, o que é que me diferencia dos restantes candidatos, em que é que eu efetivamente sou bom. E, portanto, mais do que eu pensar naquilo que eu gostaria de ser ou criar esta imagem muito pouco natural de uma figura que não existe, eu vou pensar no que é que eu sou bom, porque todos nós temos pontos fortes, todos nós obviamente regemos-nos por valores e paixões que são únicas e nós temos que saber usá-las e utilizá-las para nos diferenciarmos do mercado. Isto é um trabalho de introspeção connosco próprios, naturalmente que nem eu, nem acredito, nenhum consultor de recursos humanos poderá ajudar-vos a definir quem é que vocês são enquanto pessoas, enquanto profissionais, mas este autoconhecimento tem que ser o primeiro passo para a criação da nossa marca pessoal.
O que é que deste lado os nossos consultores de recursos humanos, os técnicos de recursos humanos avaliam nos candidatos no momento de seleção e de recrutamento? Nós temos que avaliar os nossos candidatos com base em duas componentes importantes: hard skills, que são as competências técnicas, portanto tudo o que eu consigo medir, seja uma habilitação académica, um curso técnico ou profissional, uma competência linguística, portanto tudo o que é mensurável eu avalio no momento da avaliação das hard skills, mas depois também tenho que ter um olhar atento e crítico para aquilo que são as soft skills, ou seja, são competências comportamentais muito difíceis de medir, muito difíceis de detectar num currículo, mas que o candidato apresenta-me no momento em que está comigo, principalmente em contexto de entrevista, e vamos falar sobre isso mais à frente. De qualquer forma, o que é que conta muito no momento de recrutamento e que é importante que nós também tenhamos esta consciência prévia? 80% atitude, 20% competência. A atitude conta muito, principalmente no mercado tão dinâmico e tão global como vimos há pouco, é sem dúvida a atitude que faz a diferença e, portanto, mais uma vez entrando na parte do autoconhecimento, transpor todo esse valor único que nós trazemos em cada um de nós para o momento de recrutamento e naturalmente depois conjugar com tudo aquilo que são as nossas competências técnicas e comportamentais que consideramos úteis para o mercado onde nós queremos entrar. O que é que nós consideramos como soft skills, além destas competências comportamentais, que muitas das vezes são difíceis de especificar? Nós trazemos aqui alguns exemplos. Para um entrevistador, para um consultor de recursos humanos, é importante perceber a capacidade do candidato de resolver problemas, a sua flexibilidade, a autoconfiança, a criatividade. Isto mete-se muito, eu não sei se já tiveram essa experiência, mas muitas das vezes em contexto de entrevista, quando vos colocam uma situação, um problema, ali um contexto para perceber de que forma é que a pessoa ultrapassa essa dificuldade ou esse desafio, nós nessa fase estamos predominantemente a avaliar a parte da criatividade, da autoconfiança. Uma atitude positiva, saber se a pessoa trabalha em equipa ou não, isto também é muito avaliado em dinâmicas de grupo, exercícios de grupo, capacidade de comunicação, na entrevista conseguimos despistar, potencial de aprendizagem e a parte de capacidade de agir sob pressão também é um fator importante, principalmente para funções onde a pressão ou o stress estão fortemente presentes. A parte de sabermos geri-lo da melhor forma acaba por também ser preponderante na procura de emprego. Portanto, estas soft skills complementam as hard skills que vimos há pouco. Estas são muito mais difíceis de medir, é muito difícil nós afirmarmos a 100% que temos à nossa frente um candidato altamente flexível ou que sabe perfeitamente trabalhar em equipa, mas existem formas que conseguimos despistar, e inclusive pela nossa experiência, relativamente aos candidatos que nos apresentam. Mas são estas as competências que são fortemente avaliadas no momento decisivo. O que é a nossa apresentação a uma empresa? E, portanto, já fizemos a parte da procura de emprego, mas agora vamos efetivamente pôr tudo o que aprendemos em prática. Nós colocamos todas estas informações no nosso modelo de apresentação, que é este currículo que nós apresentamos às empresas, não é? Portanto, a elaboração de qualquer currículo pressupõe uma preparação, um cuidado e uma reflexão. Este é o elemento essencial e decisivo para a empresa considerar ou não como potencial candidato à função, ou seja, todas as equipas que estão alocadas à função de recrutamento começam qualquer processo pela triagem curricular e, portanto, a elaboração do currículo e todas as informações que nele constam são alvo de análise e são preponderantes para saber se avançamos ou não. Nós hoje vamos falar também um pouco de como é que nós podemos construir um currículo atrativo e que erros é que devemos evitar. Okay? Então, como é que nós devemos construir o currículo? Em primeiro lugar, temos que ter consciência, como estava a dizer agora, que o currículo é o nosso panfleto de propaganda. Ele apresenta o principal produto que eu quero vender, que sou eu. Portanto, eu quero me apresentar a uma empresa, quero ser escolhido para essa função, portanto, o currículo tem que transcrever aquilo que eu sou enquanto profissional. Se for impresso, deve ser impresso em papel branco A4, uma impressão nítida, qualidade standard. 2 páginas devem ser suficientes, portanto, não exceder muito aquilo que são as 2, 3 páginas. Currículos muito extensos acabam por ser aborrecidos. Escrever parágrafos curtos, utilizar verbos de ação. A fotografia de identificação é facultativo. Posso-vos dizer que houve casos em que mesmo naturalmente sem fotografia avança, portanto não é
mandatório nem obrigatório em qualquer processo de recrutamento, é facultativo. Se nos sentirmos confortáveis para colocar, colocamos. Se não nos sentimos confortável, também não é obrigatório colocarmos. E depois a apresentação da informação deve começar sempre, da informação profissional, deve começar sempre da mais recente para a mais antiga, ok? Se ainda estivermos empregados em algum local, pomos desde a experiência atual até à experiência mais antiga por ordem cronológica. O que é que nós, em contrapartida, não devemos fazer? Portanto, a parte dos CVs extensos, já falámos sobre ela, é efetivamente aborrecido termos que ler um currículo de 5, 10 páginas, não fazermos qualquer juízo de valor sobre nós próprios, nem sobre os antigos empregadores. Portanto, é efetivamente importante que não coloquemos nem no currículo, nem na entrevista, qualquer informação negativa sobre colegas ou empresas com as quais já trabalhámos no passado, não variar a fonte das letras, o formato das letras, tamanhos, margens, por aí fora, não cometer erros ortográficos. Portanto é crucial. Nós já tivemos processos em que temos efetivamente muitas candidaturas e muitas das vezes a triagem curricular passa por excluir currículos que têm erros ortográficos, porque o currículo tem que ser um momento, a criação do currículo tem que ser um momento de preparação e de análise e que deve levar a nossa atenção. E, portanto, um currículo que tenha muitos erros ortográficos demonstra que não houve assim um cuidado prévio na sua elaboração. E não enviar o currículo com outros documentos, está bem? Diplomas, recibos de ordenado, informações que não são complementares ao currículo, não tem necessidade de estar presente, ok? Relativamente aos modelos que nós devemos utilizar na construção do nosso currículo, existem imensos. Existe o Europass, que é um modelo europeu, universal, mas também existe uma série de modelos, inclusive disponível no Word, para quem trabalha com o Microsoft Office, e portanto tem muitos modelos já construídos que podem utilizar. O que é importante que o currículo tenha? Dados pessoais, formação académica, portanto começarmos também sempre da formação mais recente até à formação mais antiga, formação complementar, ações de formação ou cursos que nós consideramos estratégicos e relevantes para a função a que nos estamos a candidatar, experiência profissional, da mesma lógica do mais recente para o mais antigo, e aqui devemos incluir o nome das empresas com as quais trabalhamos no passado, a duração dos projetos, as funções desempenhadas e as metas que conseguimos alcançar, aptidões e competências, portanto tudo o que é complementar a esta formação académica e experiência profissional, portanto conhecimentos informáticos e linguísticos, certificados de empilhadores se for o caso da logística, portanto qualquer tipo de certificação que nós consigamos, que achemos que é útil para complementar o currículo, acrescentamos, assim como qualquer aptidão informática ou linguística também é relevante. Apresento-vos aqui, portanto, este é o modelo europeu, não é? O formato europeu do Europass. Mas depois temos também outro tipo de modelos, como podem ver neste exemplo que vos trazemos, que inclusive é um modelo do Word, portanto adaptado depois, obviamente, com as experiências individuais de cada pessoa, mas acaba por ser um modelo muito clean e muito atrativo também para quem vê o currículo. Portanto, aqui nós conseguimos ver que tem os dados pessoais do candidato que se candidatou à nossa vaga, competências linguísticas, expertise, experiência profissional, ok, desde a mais recente até à mais antiga, seguirmos esta lógica. A parte da formação académica, a mesma coisa, portanto, desde a mais recente à mais antiga, e depois algumas referências que também poderão ser úteis para apoiar este candidato a elevar a sua candidatura. Para quem optar por incluir a fotografia no currículo, e como vos disse há pouco, é facultativo, mas para quem o fizer, nós trazemos aqui alguns exemplos do que não são fotografias atrativas e qual é que é o tipo de fotografia mais atrativa. Elas devem ser visíveis, devemos ter a parte dos ombros visível, deve estar centrada, a parte de trás da fotografia deve ser neutra, ok? Portanto, tentar evitar a parte dos ombros descobertos, alças, fatos de banho, biquínis por aí fora, não é de todo aconselhável para incluirmos num currículo, e a fotografia também deve ser o mais atualizada possível.
Sugestões para a criação do currículo. Como vocês podem perceber, a parte da triagem curricular é sem dúvida o primeiro passo de qualquer processo de recrutamento e, portanto, para todos os consultores é efetivamente importante ler um currículo que seja explícito, claro, que não dê lugar a ambiguidades e, portanto, nós temos efetivamente que reservar tempo para preparar e rever o nosso currículo. Para quem tenha mais dificuldade na parte da escrita dos erros ortográficos, utilize o corretor ortográfico como um complemento. Podem sempre pedir a um familiar ou um amigo para ler o vosso currículo, dar-vos sugestões se efetivamente está claro, se está perceptível, ver o currículo de outras pessoas para retirar ideias e reler o currículo antes da entrevista. Passando à parte da entrevista de emprego, e este é efetivamente um momento super importante na fase do recrutamento. É aqui que os consultores já viram o vosso currículo, muito provavelmente já vos contactaram e já despistaram algumas questões via telefónica, aquilo que nós chamamos uma breve entrevista telefónica, um briefing telefónico, e depois vamos ter então a oportunidade de conhecer-vos pessoalmente ou por Teams, que recentemente também depois do Covid tem sido uma forma muito utilizada, portanto, a parte da entrevista virtual, mas efetivamente acaba por ser um momento de 1 para 1, onde nós temos a oportunidade de conhecer o candidato. E, portanto, em que é que consiste esta entrevista? Portanto, é uma troca de informações, um diálogo entre o candidato ao emprego e o próprio empregador. Acaba por ser aqui um momento de demonstrar porque é que nós, enquanto candidatos, somos o candidato ideal para aquele posto, damos relevância àquilo que são as nossas competências profissionais. É, sem dúvida alguma, um momento decisivo de todo o processo de recrutamento e seleção. Vendemos os serviços, verificar se o posto de trabalho corresponde aos interesses do candidato ou não e convencer o empregador a admiti-lo na sua empresa. Quais é que são os objetivos da entrevista? E aqui temos sempre que perceber que, como vimos há pouco, acaba por ser uma relação entre dois elementos, não é? Entre o candidato e a empresa, e portanto, sem dúvida que existem motivações e objetivos de parte a parte. Do lado do entrevistador e da empresa que irá conhecer estes candidatos, o principal objetivo da entrevista, sem dúvida, é conhecer a motivação, os pontos fortes e o potencial deste candidato, não é? No fundo, eu quero conhecer, enquanto entrevistador, a pessoa que tenho à minha frente e perceber se ela é ou não uma mais-valia para o projeto para o qual eu estou a recrutar e avaliar e comparar com outros candidatos que possa ter conhecido ou ainda vir a conhecer. Do lado do entrevistado, portanto, do lado do candidato, eu tenho como objetivo apresentar as minhas motivações, experiências e competências, despertar o interesse da empresa em querer conhecer-me melhor, fazer a diferença, portanto, eu perceber que para aquele projeto eu efetivamente sou uma mais-valia e avaliar se o projeto também se adequa aos meus objetivos pessoais e profissionais. Portanto, acaba por ser aqui um momento em que conseguimos avaliar, quer do lado da empresa, quer do lado do candidato, se o projeto faz sentido para ambas as partes. Como é que nós nos devemos preparar para uma entrevista de emprego? Então, obter o máximo de informação possível sobre a empresa, portanto, aqui é efetivamente importante consultarmos o site da empresa, percebermos o ramo de atividade, a dimensão, os objetivos a médio e longo prazo, verificar, obviamente, o local onde fica a empresa antes da entrevista, né, para que depois não nos percamos e, portanto, não cheguemos atrasados, estruturar o nosso argumentário de venda e praticar possíveis respostas, preparar-se para dizer quais é que são os nossos pontos fortes, pontos de melhoria, assim como os argumentos que utilizará para defendê-los. Portanto, é efetivamente importante nós voltarmos a fazer essa introspeção prévia à entrevista e depois, como dissemos há pouco, reler o CV e preparar-nos para aprofundar os aspectos focados. Ok? Como é que nós também preparamos em 2 minutos esta nossa apresentação? Vamos focar aquilo que é o profissional, portanto, salientando os últimos anos de experiência e os últimos anos de carreira. É efetivamente importante que não digamos todos os nossos últimos 10 anos de experiência profissional, portanto, falarmos sobre a empresa, sobre as funções, responsabilidades e projetos, e é neste momento que eu tenho para proporcionar e transmitir aquilo que quero e sei fazer. Na entrevista, e sem dúvida sendo um momento decisivo de todo o processo de recrutamento, é muito importante a postura do candidato perante o entrevistador e a relação e empatia que estabelecem entre ambos. Mais do que muitas das vezes uma entrevista muito formal, em que nós vamos muito nervosos
e com as respostas muito bem preparadas e já muito ensaiadas, temos de encarar como um momento de naturalidade. Eu vou-me dar a conhecer, a empresa também me quer conhecer, porque senão não me teria chamado para a entrevista, e, portanto, eu vou adotar uma postura de escuta ativa, aberta, empática para com o entrevistador e perceber que a minha comunicação verbal e não verbal é sem dúvida alguma importante e está a ser avaliada em todos os momentos. Portanto, qualquer postura menos positiva, mais fechada, ter a mão a apoiar a cabeça, ter uma postura muito pouco interessada naquele momento, poderá ser crucial para o desfecho do processo de recrutamento ou não. Portanto, estas regras não configuram um guião rígido, uma vez que o formato das entrevistas varia. As entrevistas que eu faço seguramente são diferentes do que outros colegas meus da ADECO fazem aos nossos candidatos, mas sabemos todos que temos um objetivo muito grande, que é encontrar o candidato ideal para a oferta que estamos a apresentar. E, portanto, nós queremos conhecer a pessoa, queremos ouvi-la, queremos perceber em que é que ela efetivamente é forte e se diferencia dos restantes candidatos, quer naquilo que ela nos comunica verbalmente, quer naquilo que ela nos comunica não verbalmente. Ok? Alguns erros que devemos evitar no momento prévio da entrevista. Se for uma entrevista presencial, é efetivamente desnecessário nós fumarmos antes da entrevista. Para quem é fumador, naturalmente que a questão do cheiro pode causar algum desconforto no momento da entrevista e, portanto, nós percebemos que acaba por ser aqui um foco de descontração prévia e de controle de algum nervosismo, mas se for feito no momento antes da entrevista, que reservem ali alguns minutos para depois o momento não se tornar constrangedor ou desconfortável. Não devemos mentir, pois no decorrer da entrevista poderemos entrar em contradição e isso depois acaba por ser notório, principalmente para consultores de recursos humanos ou entrevistadores que já têm mais experiência. Se garantir que o vosso telefone está desligado ou pelo menos sem som, está bem? Se vos ligar alguém, mesmo que o entrevistador vos autorize a atender o telefone, não o façam, acaba sempre por ser um momento constrangedor e desnecessário. Falar com gírias ou palavrões, naturalmente que é algo que devemos evitar e, portanto, acaba por não haver espaço nas entrevistas para este tipo de comunicação. Nunca devemos falar mal nem das empresas nem das chefias anteriores, mesmo que nos perguntem porque é que nós saímos da empresa anterior, que é uma questão muito frequente. Caso tenha sido alguma incompatibilidade com algum colega ou chefia, tentem suavizar, obviamente, aquilo que foi, aquilo que aconteceu, sem nunca falar mal ou ofender a empresa ou o colega anterior. Sentar-se na cadeira da empresa com uma postura desleixada, aquilo que falámos há pouco da comunicação não verbal, acaba por nos dar informações preponderantes sobre o candidato. Mastigar pastilha elástica no momento da entrevista também é, sem dúvida alguma, um erro a evitar. O que é que o entrevistador quer saber e quais é que são as questões que são muitas das vezes colocadas em momento de entrevista? Se está preparado para o cargo, tem as competências e know-how necessários, está motivado, quais é que são as expectativas, quer motivacionais, quer salariais, se tem potencial de desenvolvimento, será que se enquadra bem na cultura da empresa, sim ou não? Estas são as perguntas que por norma o entrevistador leva consigo próprio para um momento de entrevista e, portanto, será nestas questões, outras também naturalmente, mas estas são muito frequentes, que nós queremos ver respondidas enquanto entrevistadores no final da entrevista. Perguntas frequentes, ao nível das competências e conhecimentos. Quais as principais competências desenvolvidas nos últimos 3 anos? Considera que as suas qualificações ou experiências se enquadram na posição? Porque devemos contratá-lo? Quais as mais-valias que pode trazer à empresa? Podemos logo levar estas questões já previamente pensadas, também não com um discurso totalmente ensaiado, mas pelo menos pensadas. Em que é que eu faço a diferença? O que é que eu posso aportar valor? Ao nível do perfil e das características, quais é que são os meus pontos fortes? Qual a tarefa responsabilidade mais difícil como diretor ou como responsabilidade de chefia? Descrever o ambiente e a cultura ideal para se trabalhar. Ou a nível da liderança, se estivermos a falar de recrutamentos de pessoas que já tenham desempenhado funções de liderança no passado, do lado do entrevistador é comum perguntar como é que os colaboradores o descreveriam, enquanto gestor, que tipo de características é que procura ao contratar colaboradores para a sua equipa, conte uma situação em que motivou a equipa para atingir um objetivo coletivo, como delega responsabilidades aos seus colaboradores, se delega de igual forma, portanto, de que forma é que é desconstruído este tipo de questões.
Ao nível do enquadramento atual e motivações, porque é que saiu da empresa onde trabalhava? Esta questão é feita 99% das entrevistas. O que é que tem estado a fazer desde então? Isto para candidatos desempregados. Porque é que ainda não encontrou um novo desafio profissional? Quais é que têm sido as dificuldades encontradas no mercado? Quais é que são as expectativas salariais? Tem que ser sempre uma questão que já tem que vir previamente pensada por parte do candidato, porque seguramente que será colocada em contexto de entrevista, principalmente para perceber se faz ou não sentido para a oferta e para a realidade salarial da empresa que está a recrutar. Encontra-se envolvida em outros processos de seleção e quais as motivações profissionais, onde é que se vê a trabalhar daqui por 5 anos. Ao nível da vida pessoal e da orientação para os objetivos e resultados, também vos trazemos aqui algumas questões frequentes em momento de entrevista. Portanto, ao nível da vida pessoal, é interessante para um entrevistador perceber, além do candidato profissional que tem à sua frente, o que é que o motiva também enquanto pessoa, se gosta de ler, se gosta de ir ao cinema, que tipo de livros é que já leu ou filmes que viu, se fosse uma figura pública, quem é que seria, como é que ocupa os tempos livres. A parte da disponibilidade para deslocações, horários e mobilidade internacional pode ser interessante para funções que exijam efetivamente esta disponibilidade. E para a parte dos objetivos e resultados, principalmente se estivermos a falar de funções que se orientam muito para a concretização dos objetivos, estas questões também são muito frequentes. Portanto, os objetivos que definiram ao longo dos últimos 3 anos e qual a performance, saber quais é que foram os objetivos, quer de faturação, quer de vendas no meu trabalho anterior, quais os fatores críticos associados à concretização do seu maior negócio. Portanto, todas estas questões acabam por ser muito interessantes para explorar o percurso profissional dos nossos candidatos. E estamos a terminar. Orientação para o cliente interno e externo, isto qualquer função acaba por dar sempre suporte, não é? Quer estejamos a prestar um serviço a uma empresa externa, quer estejamos num departamento de suporte ou numa função de suporte, aqui acaba por ser muito importante toda a parte da avaliação do espírito de equipa, portanto, conta uma situação em que ajudou um colega onde possa mesmo ter excedido as suas expectativas, uma situação que teve de defender ou tomar uma decisão arriscada para apoiar um cliente, é muito interessante explorar este tipo de questões e damos lugar ao candidato para se poder expressar e perceber de que forma é que desenvolveu este tipo de desafios. Na parte da influência e do impacto, todos nós temos impacto nas pessoas com quem trabalhamos, nos projetos que decidimos abraçar e, portanto, é falar um pouco disto também em contexto de entrevista, respondendo às questões do entrevistador. Portanto, quando uma situação necessita de obter consenso, como é que atuou? Uma situação em que teve de defender intencionalmente uma posição pessoal, uma situação que teve de vender à sua equipa uma decisão impopular, como é que desenvolveu esta estratégia, como é que resolveu este problema. Portanto, acaba sempre por ser interessante explorar toda esta parte. Habitualmente, no final da entrevista, todos os entrevistadores dão espaço a perguntas, portanto, qualquer dúvida que tenham é efetivamente importante colocá-la no final da entrevista e aqui vocês podem perguntar quais é que são os fatores críticos de sucesso para vingar na vossa organização, quais é que são os próximos passos do processo, timings envolvidos se ainda não estiverem dito, colocar perguntas acerca da empresa, dos objetivos a curto, médio e longo prazo, possibilidades de progressão de carreira, portanto, é efetivamente o espaço onde vocês podem esclarecer todas as vossas dúvidas e já podem também ir com algumas preparadas. Se o entrevistador respondê-las no decorrer da entrevista, perfeito, se não, no final da entrevista terão a oportunidade seguramente para o fazer. Do vosso lado, também é interessante enviar um e-mail de agradecimento, reforçando a motivação e as mais-valias para o projeto, analisar o seu desempenho, isto acaba por ser aqui mais uma função de introspeção, portanto, como é que nós achamos que correu, continuarmos atentos a novas oportunidades enquanto aguardamos o desenvolvimento do processo e termos aqui alguma paciência. Portanto, como vos disse, o mercado é dinâmico, é global, muitas das vezes as respostas não vêm com a brevidade que nós desejamos, mas seguramente que vêm e, portanto, esta parte da paciência e tranquilidade, dar ali 2, 3 semaninhas para termos feedback da entrevista, caso contrário, temos liberdade para contactar o entrevistador e perceber quando é que poderemos ter feedback. Depois aqui onde procurar emprego, estamos a falar dos principais, peço desculpa, só voltando aqui atrás, estamos a falar dos principais portais, creio que todos eles são familiares.
A questão do networking, portanto, de que forma é que nós aumentamos a nossa rede de contactos? É sem dúvida alguma, e como vos mostro a seguir, uma das principais fontes de recrutamento e do novo emprego. 72% dos profissionais devem ao networking a sua nova colocação. E networking nós falamos de amigos dos amigos dos amigos, ok? São pessoas com quem nós nos relacionamos direto ou indiretamente e que nos podem ajudar e muito na procura ativa de emprego, ok? Em qualquer fase do processo, questionem sempre como é que eu vou fazer a diferença, em que momento é que eu sou, porque é que eu sou único, porque é que eu sou diferente e o que é que eu posso aportar valor à organização. Obrigada pela vossa atenção. Eu vou parar de partilhar para ver as vossas perguntas. Obrigada antes de mais pela vossa disponibilidade e atenção. Temos agora uns minutinhos onde podem colocar as questões e respostas aqui, as questões, peço desculpa, aqui no separador abaixo da vossa tela e terei todo o gosto em responder-vos. Utilizar o negrito para sobressair a função em cada empresa pode ser um erro no currículo. Se for só para sobressair a função, não, pode ser utilizado, não tem problema. Portanto, colocar que esteve numa empresa e que desempenhou a função de administrativo, por exemplo, ou de operador de armazém, não tem problema e acaba por destacar a função. Pode colocar e não é um erro no currículo. Em que área se encontra? A área geográfica, estou em Lisboa, na ADEC Portugal. Área profissional, estou linkada à área de recrutamento e seleção e trabalho temporário da ADECO. Apesar de já ter respondido a várias, portanto, só vendo aqui a questão do Pedro, apesar de já ter respondido a várias candidaturas, estou a ter dificuldade em passar à fase de entrevista. A meu ver, o facto de não ter nenhuma experiência dificulta tornar o CV num panfleto de propaganda, compreendo. No caso não conseguir encontrar trabalho na área de GRH, estou a ponderar explorar outras áreas, talvez fazendo voluntariado para adquirir experiência numa fase intermediária e depois ingressar. Ok, neste tipo de situações, à semelhança do Pedro, portanto estamos a falar de candidatos sem experiência profissional e que pretendem agora entrar no mercado de trabalho, podem sempre construir um currículo diferenciador naquilo que aporta valor enquanto pessoa. Portanto, todas essas experiências de voluntariado, de participação em associações de estudantes, de participação em colónias de férias, grupos de escuteiros, etc., que vos permitiram desenvolver soft skills ao nível da resolução de problemas, da criatividade, são efetivamente interessantes de colocar no currículo, ok? Sem um detalhe excessivo ou exaustivo de cada experiência, mas é interessante enumerá-las. Existem muitas empresas, e para si, Pedro, especificamente, que apostam em programas de trainees, a ADECO, por exemplo, é uma delas, portanto que apostamos em programas de trainees para candidatos que não têm nenhum tipo de experiência profissional, portanto fazem todo o estágio connosco, portanto estamos a falar de estágios de aproximadamente 9 meses, seja protocolados com o IFP ou com outros, ou através de outros meios, e nestes programas de trainees, que são muito comuns nas empresas, poderá desenvolver as competências profissionais que ainda não estão adquiridas por ainda não ter entrado no mercado de trabalho e que acredito que ajudarão depois a consolidar também aquilo que são as suas motivações e competências técnicas. Espero ter respondido aqui à sua questão. Júlia, mesmo não tendo experiência, devo frisar isso no meu currículo, não deve colocar um campo a dizer experiência profissional não tenho, deve simplesmente omitir essa parte, coloca a parte da formação académica, as informações complementares que vimos no início, todas estas experiências, como estava há pouco a aconselhar o Pedro, também de programas ou atividades onde já participaram e que vos desenvolveram enquanto pessoas e profissionais, e portanto poderá sempre colocar estas informações no currículo. Se não tem experiência, simplesmente não coloque. Está bem? Ana Luís, gostei muito de trabalhar em call center, a ADECO tem call center próprio, posso candidatar-me? Sim. Podem sempre candidatar-se às ofertas da ADECO no nosso site em www.adeco.pt, tem lá todas as ofertas da ADECO norte a sul do país e ilhas. Nós temos efetivamente um call center nosso e temos uma equipa dedicada a Shared Service Center e Contact Center Solutions que prestam serviços de call center para empresas externas. Portanto, poderá sempre candidatar-se, Ana Luís.
Miguel João Costa, que nível de detalhe devemos pôr na descrição das funções anteriores no CV? Ok, devem escolher cerca de 3, 4 responsabilidades por função. Se eu fui, por exemplo, técnico de contabilidade, eu devo dizer cerca de 2, 3 funções que desempenhei. Se fazia reconciliações bancárias, se fazia encontro de contas, eu confesso que não é a minha praia a área da contabilidade, mas detalhar cerca de 3, 4 tarefas inerentes a cada função que desempenhou e aquelas que são mais relevantes para o posto a que se estão a candidatar. O timing correto de voltar a contactar um entrevistador quando não dou feedback em entrevista. Eu diria, é um participante anónimo, eu diria que deveria esperar cerca de 2 a 3 semanas. Também, por norma, as empresas recebem os currículos, fazem triagem curricular, marcam as entrevistas, mas depois têm ali um timing de comparação também de candidatos e muitas das vezes acabam por ter que pedir, segundo as opiniões internas, aos managers diretos ou à equipa de direção e, portanto, diria que esperar entre 2 a 3 semanas. Depois disso, diria que estão totalmente à vontade para colocar, para pedir feedback. Ricardo Ferreira. Oi? Peço desculpa, Ricardo. Ok. Gostava de saber o que recomenda a quem chegou há pouco a Portugal, não tem experiência na área da formação nem networking, mas tem experiências em outras áreas. Para quem chegou recentemente a Portugal, ou para quem é estrangeiro, também já vi aqui uma questão mais à frente, que vai ao encontro da mesma questão do Ricardo. As empresas de recursos humanos acabam por ser empresas estratégicas para a procura de emprego para já, porque há empresas como a nossa, como a ADECO, nós prestamos serviço a outras empresas, portanto temos um conhecimento muito grande daquilo que o mercado procura, temos várias ofertas de recrutamento para diferentes setores de atividade e, portanto, poderá sempre consultar as ofertas que correspondem às expectativas. As redes sociais também são uma ótima fonte de recrutamento, portanto, estar atento ao LinkedIn, no separador das vagas, procurar por proximidade de residência, onde está a residir agora em Portugal, ou de acordo com a sua experiência profissional anterior, mesmo não tendo sido em Portugal, também é interessante. Há muitas empresas que não exigem experiência profissional prévia em Portugal, portanto, não é um impeditivo para alguns processos de recrutamento. O importante para quem chegou há pouco a Portugal e pretende efetivamente iniciar funções aqui é, em primeiro lugar, tratar da documentação legal obrigatória, está bem, a questão da manifestação de interesse no CEF, NIS, passaporte válido, toda a documentação legal obrigatória, o CEF também ajuda muito nessa parte, e depois procurar as ofertas de acordo com a experiência ou com as motivações. Para um aluno de Engenharia Informática, Diogo Alpendre, no último ano, que quer ganhar experiência neste último ano na área, qual será a melhor estratégia, além das que já dito neste workshop e portfólio? Portanto, para a Engenharia Informática, está no último ano, eu diria que a questão dos estágios poderá ser um caminho, Diogo. Portanto, todo o que é parte de programas de trainees ou bolsas de trainees em empresas que atuam na área da IT, porque acredito que seja este o caminho que quer seguir, poderão ajudá-lo. Há muitas empresas que têm estágios de verão, programas curtos de estágios e de formação, que acabam por lhe dar ali algumas luzes daquilo que o mercado procura e de que forma é que pode desenvolver as suas competências. Sobre a carta de apresentação, devo personalizá-la para cada vaga ou posso escrever de forma mais generalizada e utilizá-la para todas as vagas? Para quem optar, nós não falámos aqui sobre a carta de apresentação, também estamos limitados no tempo, só falámos sobre o currículo. O currículo pode efetivamente ser complementado por uma carta de apresentação, mas aí ela deve ser personalizada a cada vaga, está bem? É muito fácil perceber uma carta de apresentação que é disparada, passa a expressão, para todas as empresas de recrutamento e acaba por perder o valor, acaba por perder a genuinidade naquilo que está escrito. Qual a percepção em relação ao fator idade de candidatos, isto é, com mais de 50 anos? Não é um impedimento, portanto, atualmente as empresas apostam muito na diversidade em tudo o que isso envolve, género, etnia, idade, nacionalidade, portanto, não é um tema. Naturalmente que para empresas que estão à procura de candidatos para funções, para empresas que procuram funções para candidatos mais júniores, diria que se calhar pode não corresponder às expectativas do candidato, mas para candidatos com experiências mais séniores, com bons conhecimentos do mercado de trabalho na função que desempenha, é perfeitamente execuível. Qual pode ser o problema de uma candidatura não chegar à entrevista?
Pode ser um currículo mal construído, pode ser um currículo que não tem compatibilidade com a oferta que estamos a apresentar, e portanto na fase de triagem curricular efetivamente há candidatos que acabam por não seguir para a fase de entrevista. Pode ver-se uma série de fatores, Marta, mas diria que os 3 principais serão estes, portanto um currículo mal elaborado, um currículo não compatível com a oferta ou alguma experiência ou formação académica que seja obrigatório por parte da empresa e que o currículo não faça essa evidência. Para quem é estrangeiro e não tem sua situação de residência regularizada, pode-se candidatar. Pode, desde que tenha pelo menos a questão da manifestação de interesse, UNIF e UNICE feitos, ok? Pelo menos no caso da ADEC Portugal. Eu creio que não vou ter tempo para responder a todas as questões. Flávia, não sei se me permites responder a todas. Vou só pedir aqui a ajuda da Flávia. Sim, Margarida, pode continuar. Posso? Mais 10 minutos. Ok, Tá. ok, pronto, obrigada. Não, até já. Até já. Gostaria de saber se no meu caso, que é a minha área também de recursos humanos, o trabalho é online. Júlia, não sei a que se refere concretamente qual é o tipo de trabalho. Efetivamente existem ofertas na área de recursos humanos que são remotas, outras que são em regime híbrido, outras que são 100% presenciais, portanto depende daquilo que efetivamente procura a data de hoje, mas existem ofertas nos 3 regimes, portanto pode candidatar-se àquela que corresponde às suas expectativas diretas. Tenho mestrado em Psicologia Social das Organizações, estou desempregada há mais de 10 anos, fiz 2 cursos profissionais. O que posso fazer para voltar ao mercado de trabalho? Ok, aqui é efetivamente importante perceber o motivo pelo qual está desempregada há mais de 10 anos. Esta reflexão é importante. O que é que está a condicionar? E quando chegarmos a essa resposta é aí que teremos que atuar. O voltar ao mercado de trabalho passa sempre pela candidatura direta às ofertas, mas efetivamente candidatos que não tenham uma experiência recente na função ou que já estão desempregados há muito tempo, pode ser um constrangimento na procura ativa de emprego. É efetivamente importante percebermos o que é que está a impactar esta procura ativa, até porque estamos numa fase em que a taxa de desemprego está nos 5,6%, se não estou em erro, portanto é uma taxa de emprego plena, praticamente uma taxa de desemprego muito, muito baixa, e portanto a questão de estar desempregada há mais de 10 anos, temos que perceber o porquê, quais é que são as áreas que mais a apaixonam e tentar perceber de que forma é que conseguimos voltar ao mercado de trabalho, mas a candidatura é imprescindível. Pedro, no meu caso, também não tive muitas atividades extracurriculares, já me candidatei também a cargos da ADECO. Agradeço as sugestões. Pronto, aqui, Pedro, mesmo não tendo atividades extracurriculares e estando à procura do seu primeiro trabalho, depende se procura um trabalho dentro da sua formação académica ou se pretende ganhar experiência profissional e em que setores de atividade. Nós, no nosso caso, a ADECO, trabalhamos com muitas empresas que não necessitamos de experiência profissional prévia, seja na área do retalho, na área da logística, em imensos setores de atividade. Outros que efetivamente a experiência é exigida, é uma questão de, mesmo não tendo esta parte da experiência ou de atividades extracurriculares, fazer o seu currículo com tudo aquilo que tem, portanto os seus dados pessoais, a formação académica, informações complementares, de que forma é que pode tornar o seu currículo o mais atrativo possível. Ana Diniz, estou desempregada desde março, no entanto comecei a trabalhar na área da tradução e revisão como freelancer, enquanto faço formação em gestão de redes sociais. Devo mencionar isso, trabalho como freelancer no meu CV, ou mencionar apenas experiência com a trabalhadora por conta de outrem? Não, Ana, deve mesmo mencionar no seu currículo o trabalho como freelancer, ok? Isto para todos os participantes que trabalham por conta própria, freelancer, recibos verdes, o que for, por favor incluam essa experiência no currículo, acaba-se sempre por ser uma experiência que aporta valor ao vosso currículo, que aporta valor a todos enquanto profissionais e, portanto, é efetivamente útil acrescentar essas informações ao currículo, não as omitam, ok? Pronto, quanto à documentação, se já tem porque é cidadão português, pronto, é seguir as mesmas sugestões que falámos há pouco. Como faço para me candidatar a uma vaga de emprego? No caso da ADECO,
e com visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho, ou CPLP, é perfeitamente execuível para trabalhar em muitas empresas em Portugal. Para se candidatar às vagas de emprego da ADEC, devem consultar o nosso site, vão à parte das candidaturas e submetem, fazem a inscrição no nosso site e submetem a vossa candidatura. Nós depois recebemos a vossa ficha no nosso back-office. Sempre que criarem, aproveito para dar este conselho, sempre que criarem uma ficha na ADEC, portanto, sempre que se inscreverem na ADEC para se candidatarem às nossas ofertas, submetam, por favor, logo o vosso currículo na vossa ficha, tá bem? Para que os consultores possam todos ter acesso à vossa experiência profissional e a este currículo sempre que se candidatarem a uma oferta. Na ADEC o trabalho é remoto na parte dos recursos humanos. Nós internos trabalhamos em regime híbrido, portanto temos dias no escritório presenciais e dias em casa, sim. Qual a melhor escolha na hora de contactar um recrutador, e-mail ou ligação direta? Tanto o e-mail, a ligação direta, acredito que estamos a falar telefónica. É difícil muitas das vezes chegar ao contacto telefónico com um recrutador sem nunca termos tido um contacto prévio. O LinkedIn ajuda muito, portanto criarmos uma página de LinkedIn e contactarmos as empresas é interessante e é um bom ponto de comunicação. Se tiver o e-mail, também é super execuível. A questão telefónica pode nem sempre ser a melhor estratégia, porque como os recrutadores passam muito tempo em entrevistas ou em reuniões ou a elaborar reportes, podem não estar 100% disponíveis via telefónica, mas por e-mail ou por LinkedIn, mensagem direta, conseguirão seguramente chegar ao contacto. A carta de apresentação deve acompanhar o CV em candidatura espontânea. Ângela, sim, se for uma carta de apresentação adaptada àquela oferta, tá bem? Se for uma carta de apresentação genérica, por favor, não utilizem esse modelo, não complementem o currículo. Se for para uma empresa específica, uma função específica, podem sempre complementar o currículo, sim. Não é obrigatório, é facultativo. Luís Vieira, boa tarde, Margarida. Quais são as principais competências e que tipo de formação, mestrado, licenciatura é que a ADEC procura para integrar num programa de trainees? Ok, então o nosso programa de trainees destina-se a diferentes funções dentro da ADEC. Se for para as funções de recrutamento, a nível da formação académica, o mínimo exigido é a licenciatura, ok? É um requisito obrigatório. Não é imprescindível ser na área da gestão de recursos humanos. Temos muitos colegas que vêm da área de psicologia, sociologia, das áreas da saúde, mas a formação académica superior é um ponto importante. Se for um programa de trainees direcionado à área administrativa ou de back-office, aí já não é necessária formação académica superior, basta ter o ensino secundário completo. Okay? Para funções de maior responsabilidade, aí não temos o programa de trainees, por norma são progressões internas que apostamos. Boa tarde, o currículo tem que ter só uma página? Não, pode ter mais, pode ter 2 a 3 páginas, mas por favor não exceder aqui as 3 páginas. Currículos muito longos são muito aborrecidos, portanto 2 é o ideal, 3 no limite. André Elias, nas empresas que têm espaço para carta de apresentação é importante colocar as mesmas ou a maioria das empresas não as verificam? Depende da empresa, depende da função a que se está a candidatar. A carta de apresentação dá-nos muitas informações acerca do candidato que o currículo não dá. A capacidade escrita, a capacidade criativa de colocar aquilo em que eu sou efetivamente bom, além daquilo do que está no currículo. Portanto, sempre que nos chegam cartas de apresentação, nós lemos e lemos com cuidado. Sabemos que efetivamente há empresas que não o fazem, mas acaba por nos dar informações que o currículo não dá, é um complemento. Não é que candidatos que não apresentem uma carta de apresentação fiquem excluídos de todo, mas a carta de apresentação é efetivamente um complemento e se estiver bem construída, clara, perceptível e criativa, pode ser um complemento estratégico. O que entendo por currículo... Sim? Flávia? Margarida, não falámos, Sim? foi sem querer. Pode Peço desculpa, Flávia, percebi aqui um som. O que entendo por currículo mal elaborado quando a forma segue a norma da base que descreveu anteriormente. Um currículo mal elaborado é um currículo que tem as experiências de formação, as experiências profissionais ou formação académica de forma não ordenada cronologicamente. Estamos a falar de currículos com erros ortográficos. Se seguirem a base que nós falámos aqui no início, está tudo ok, não consideramos um currículo mal elaborado ou mal construído, mas currículos que efetivamente mostram muitos erros ortográficos, pouca coerência, experiências todas trocadas cronologicamente, muita desformatação naquilo
qualquer tipologia de letras, margens, tamanhos, pode nos dar algum indício de que o currículo não está apelativo e pode não passar de facto à fase seguinte. Vocês dão estágios a estrangeiros também que estão aqui há pouco tempo, só tem manifestação e os documentos com NIF, NICE, onde pode acredito, mandar o CV. Sim, nós aceitamos, no caso do programa de trainees da ADECO, aceitamos estagiários de qualquer tipo de nacionalidade, portanto o fator importante é que efetivamente consigam compreender e comunicar em português, porque é a nossa língua oficial dentro da ADECO Portugal. De resto não temos qualquer constrangimento, desde que tenha a documentação legal para trabalhar em Portugal, é perfeitamente execuível, portanto não é um tema. Para alguém que trabalha há algum tempo numa área diferente da sua área académica, mas quer voltar a retomá-la, como justificar no momento da entrevista dita na mudança? Aqui é dar lugar à sinceridade, Bárbara. Ou seja, efetivamente, eu também, a título de curiosidade, venho de uma área diferente da área de recursos humanos e, portanto, no momento da entrevista, aquilo que eu espelhei aos meus entrevistadores foi efetivamente a minha motivação para enverdar por uma área diferente. No seu caso, Bárbara, voltar à sua área académica é explicar a motivação pelo qual pretende esse regresso, o que é que efetivamente a motiva neste momento para voltar à sua área, o que é que a apaixona, como é que se vê por daqui a 5 anos, porque é que efetivamente lhe faz sentido neste momento de vida retomar essa procura e, portanto, é dar lugar à sinceridade, está bem? Uma curiosidade, para um recém-licenciado e na vossa empresa, qual será a expectativa de salário na área dos recursos humanos? Aqui depende, portanto, se estivermos a falar do programa de trainees, temos um protocolo específico. Se estivermos a falar de uma pessoa que entra diretamente para os quadros da empresa, é avaliado consoante os nossos patamares salariais, está bem? Não o posso dizer neste momento, naturalmente que é confidencial e devemos de conversar depois no momento oportuno para esse efeito. Tenho uma licenciatura, mas estou fora do mercado de trabalho. Para a vossa empresa, apostam na formação de desempregados a longo prazo. Para o programa de trainees, Sandra, não. Para empresas com as quais nós trabalhamos diretamente e que não seja um fator impeditivo estar desempregada há já algum tempo, não temos qualquer constrangimento em dar lugar à candidatura, dar seguimento à sua candidatura também. Se fizer, obviamente, o match com a oferta, de acordo com os restantes requisitos que os clientes nos apresentam. Marta, tenho uma licenciatura em Engenharia Multimédia e já estou há 1 ano à procura do meu primeiro trabalho. Ao início tive algumas entrevistas, de momento não tenho entrevistas. Marta, veja por favor se é recém-licenciada esta questão dos programas de trainees, porque tem sido de facto uma aposta muito grande por parte de grande parte das empresas e portanto pode ser aqui uma oportunidade de enverdar pelo seu primeiro trabalho. Eu acredito que possa ser por aí o caminho. Se porventura o programa de estágios ou de trainees não corresponder com as suas expectativas, aí é continuar numa procura ativa, quer através do LinkedIn ou no contacto direto com o networking. Vocês também podem montar um networking consistente dentro do LinkedIn. De Luanda, gostaria de informar-me sobre candidatura e contratação internacional. Já me candidatei à ADEC várias vezes, não fui contratado, salvo erro, eletrónica. Operador de produção estando fora de Portugal. É efetivamente difícil nós avançarmos com contratações de candidatos que não residam atualmente em Portugal, portanto não tem qualquer problema naturalmente a questão de não ser português ou estar em Portugal há pouco tempo, mas o estar em Portugal fisicamente é efetivamente obrigatório para trabalhar connosco. Para funções remotas ou que prestam serviço a outras empresas, aqui já estamos a falar mais em funções ou na área do recrutamento especializado, não é a minha dentro da ADECO, poderá não ser um constrangimento para esse tipo de funções. Todas as funções em que eu recruto para Lisboa em trabalho temporário ou recrutamento e seleção, para contratação direta nos quadros dos nossos parceiros, é efetivamente obrigatório residir em Portugal, ok? Até porque grande parte das entrevistas são presenciais e, portanto, acaba por ser algo que nós não conseguimos contornar. Patrícia, a ADEC ligou-me para saber se estou interessada em trabalhar na área de call center e desde então não voltou a ligar-me. Gostava de saber se posso contactar a ADECO. Sim, Patrícia, se quiser procure por favor pelo meu nome no LinkedIn, falamos diretamente para perceber o motivo pelo qual depois o contacto não teve retorno. Júlio Santos, boa tarde Margarida, sou engenheiro civil
sénior com mais de 23 anos de formação e experiência internacional inclusive. Tem dificuldade de estar participando de um processo normal, como por exemplo em engenheiro júnior. É viável contratar um gestor de carreira para vagas mais específicas? Contratar um gestor de carreira, nós nada é que não prestamos este tipo de serviço, mas poderá sempre, se verificar dentro do nosso site acaba por ser mais fácil. Nós nas áreas das engenharias, engenharia civil, não temos uma predominância tão grande dentro do mercado de trabalho, mas poderá sempre consultar as nossas ofertas, pode também contactar-me através do LinkedIn, eu vou tentar ajudá-lo, mas a parte do contratar um gestor de carreira para o ajudar nas vagas mais específicas, nós nada é que não temos esse serviço. Entretanto, ainda existem muitas questões por responder. Eu peço desculpa, mas já estamos mesmo em cima do tempo. Para quem quiser e aqueles que eu peço imensa desculpa não conseguir responder às questões, podem sempre encontrar-me no LinkedIn por Margarida Nunes na ADECO. Podem tentar conectar-se comigo, enviam-me a vossa mensagem, as vossas dúvidas, terei todo o interesse em responder-vos. Para aqueles que estão à procura de emprego ou reingressar no mercado de trabalho, vão ao nosso site, está bem, www.adeco.pt, candidatem-se às ofertas que correspondem às expectativas, os consultores vão receber a vossa candidatura, perceber se faz ou não sentido. Desejo-vos a maior sorte do mundo, a ADECO está de portas abertas para quem nos quiser visitar e agradeço muito a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Boa semana a todos.